Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Você S.A. Maurício e Rosana Almeida. Início do lado A. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Estamos numa maratona, vocês estão vendo os diamantes aí numa maratona. Eu quero passar para vocês essa energia, essa visão. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: primeiro, somos empresários, certo? Todo mundo está consciente disso, que vocês todos são empresários? Sim ou não? Sim. Primeira pergunta, sim. Ótimo. Então todos estão conscientes que somos empresários. Vocês têm consciência do tamanho do mercado que nos espera? Então, eu queria dizer para vocês que a Amway, quando passa os relatórios para a gente, de acompanhamento de mercado, eles disseram que o mercado de sabão, higiene pessoal, suplementação alimentar e cosméticos, o brasileiro gasta por ano 10,5 bilhões de dólares. Isso é muita grana, certo? Eu fico maluco só em pensar na quantidade de zeros, não cabe na minha memória, no meu computador mental, tanto zero que é 10,5 bilhões de dólares. Só que outro dia eu assisti na televisão, no último jornal, quando eu cheguei de um MOP, que há 2 semanas atrás, em Curitiba, teve um congresso, um simpósio, uma feira sobre supermercados. E aí eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco por várias coisas, porque eles disseram o seguinte lá, que a área de supermercados, no Brasil inteiro, movimenta 50 bilhões de reais. Gente, não é 10,5, é 50 bilhões. Eu fiquei entusiasmadíssimo. Naquela noite eu não consegui dormir, eu ficava pensando como atingir esses 50 bilhões. Poxa, o mercado nosso é gigantesco, é monstruoso. Te deixou entusiasmado saber isso, sim ou não? Gostei, mais um sim, mais um sim. E aí, eu queria dizer para vocês que nesses últimos 5, 6 anos, 6, 7 anos, nós trabalhamos muito sonho. Porque você imagina, uma pessoa que está acostumada, a maioria são empregados, acostumado a ganhar, sei lá, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, que seja, R$5.000 por mês, quando se depara com um mercado gigantesco e monstruoso, precisa começar a entender o que significa isso. Mas, para isso, a gente tem que dar uma motivação, e a motivação era o sonho. Então a gente trabalhou de olho no sonho. Vamos visualizar o sonho. E durante muito tempo, eu vou mostrar o plano por causa do sonho, eu vou mostrar o plano por causa do sonho, eu vou fazer esse negócio por causa do sonho. Só que, se a gente focalizar somente o sonho, o que acontece? Eu só fico olhando para o sonho. Quais são as ações que eu tenho que fazer para conquistar meu sonho? Então, se eu sou um empresário, existe um mercado. O mercado está me esperando. E o que eu tenho para oferecer para o mercado? Qual é o tamanho do meu mercado? Então eu já disse para vocês que no Brasil é só 50 bilhões de reais. Esse é o nosso mercado. Agora, se eu focalizar somente o mercado, eu me torno um mercenário. Porque eu vou vender geladeira para esquimó e vou vender guarda-chuva para beduíno do deserto do Saara. Não é esse o nosso objetivo. Então a gente tem que equilibrar mercado com sonho e tirar uma linha mediana com bastante ética. E aí eu tenho o atingimento das minhas metas, a realização dos meus sonhos. Quando eu equilibro o mercado com o sonho, e é isso que o sistema Pronet nos ensina através dos livros, das fitas e dos eventos. A gente está aprendendo como desenvolver isso. Como desenvolver o nosso marketing pessoal, o que é esse nosso negócio? Esse nosso negócio tem vários nomes: marketing de rede, distribuição interativa. E eu acho que fica difícil para as pessoas que estão fora entender e compreender o que é isso. Então eu sempre tento simplificar o máximo possível. E hoje eu tenho dito que é o supermercado virtual. E eu fiquei maluco porque nesse congresso que teve em Curitiba, a sensação do momento na área de supermercados é o supermercado virtual. Diz que a novidade máxima é a coisa que todo mundo agora é supermercado virtual, internet. Meus amigos, há quanto tempo a gente está nessa balada de supermercado virtual?
Só no Brasil, quase 7 anos vai fazer agora, em novembro. Nos Estados Unidos já está há 40. E agora que eles vêm dizer que isso é novidade? Isso te deixa entusiasmado, sim ou não? Ótimo, mais um sim. E precisamos então desenvolver essa visão do nosso empreendimento. E aí a gente sai para mostrar o plano. A gente não chega meio que tremendo com o nosso quadrinho para ir na casa de alguém que topou escutar. Você já apresentou o plano numa casa que de repente o dono da casa chega, você está apresentando o plano e ele liga a televisão no meio do plano? Se não aconteceu com você, então você está longe de ser diamante, porque comigo aconteceu várias vezes. E a gente, de repente, quando sai para mostrar o plano, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a gente encontra os obstáculos, os nãos, a gente não está muito acostumado com os nãos e começa a ficar um pouco deprimido, um pouco, não, tomara que dê no show. Não acontece isso às vezes, é uma coisa natural. Só que se a gente tiver ideia do mercado, e como os diamantes aí abordaram na parte da manhã, que, para cada um só em São Paulo tem 50 mil, isso se você não convidar os do outro, que tem os outros 50 mil, né? E como ele também não vai convidar, você teria 100 mil para convidar e mostrar. Ou seja, se você tem essa quantidade estatística tão gigantesca, não se abata. Então, você não deve se abater, ok? E aí você tem que mostrar o plano. Se você tem consciência que você tem um tremendo computador à tua disposição dentro do teu supermercado virtual, que o teu supermercado virtual tem um estoque de produtos milionário e que pode vender quanto você precisar, o faturamento pode ser quanto você quiser, quanto você precisar, a qualquer momento do dia, certo? Você tem toda uma equipe de cientistas desenvolvendo fórmulas novas a todo instante para criar produtos novos, fantásticos, inovadores e os melhores possíveis no Brasil e no mundo. Quer dizer, eu tenho toda essa estrutura à minha disposição. E quanto que você investe para isso? Quanto que você teve que deixar alguns milhões de dólares para isso? Porque a estrutura custa bilhões de dólares. Mas ele está lá à minha disposição. E eu tenho um supermercado virtual. E aí eu começo a expandir. Qual é o objetivo nosso? É que o nosso supermercado virtual tenha um faturamento crescente, não é verdade? Como empresários, queremos aumentar esse faturamento. Qual é o faturamento do seu supermercado virtual hoje? R$200, R$2.000, R$20.000, R$200.000, R$2 milhões, R$20 milhões, R$200 milhões. Qual é o faturamento do seu supermercado virtual? Hoje deve estar num determinado número. Qual é o faturamento que você vai querer daqui a 5 ou 10 anos? Você vai querer um faturamento de uns mais de R$1 milhão por mês de faturamento? Você vai querer sim ou não? Muito mais, não é? Sim. Então, se você quer isso, você tem que começar com o faturamento inicial dele. Qual é o faturamento inicial do nosso supermercado virtual quando a gente entra? Ele é menor que 0? Ou ele é igual a 0? Não, porque é o seu próprio consumo. O faturamento do seu supermercado virtual nunca vai ser igual a 0. Porque vai ser no mínimo o seu consumo, certo? É a tua marca, é o teu produto. Então, é sempre acima. Qual é o risco do teu supermercado virtual? Você tem algum risco de perder milhões de reais com o teu supermercado virtual? Se tiver uma enchente, por exemplo, você tem algum risco? Se acabar a luz, você tem algum risco? Quantas horas funciona o teu supermercado virtual, o meu supermercado virtual? Quantas horas por dia funciona? E o tradicional, quanto? É horário comercial. O teu funciona 3 vezes mais. Qual é a possibilidade do teu supermercado virtual ter um faturamento muito maior do que o tradicional? No mínimo 3 vezes mais. Então, se você tiver essa consciência, a hora que você vai mostrar o plano, você leva a sua lousa, o seu piloto automático, e hoje eu tenho levado o meu instrumento de trabalho, que é a minha malinha, com um monte de coisa dentro, que eu vou mostrar para vocês. E aí eu chego, me encaminho para casa, para mostrar o plano, e eu vou dirigindo assim: eu tô maluco, eu tô maluco, são 50 bilhões, olha lá, mais PV, mais PV na rede, eu tô maluco. Quer dizer, eu vou assim entusiasmado, eu chego lá, entusiasmadíssimo, e a primeira impressão é a que fica. Então você está bem vestido,
Você está maluco porque o faturamento vai ser brutal do teu supermercado virtual, vai ser um espetáculo nos próximos 5 a 10 anos, então você monta a lousa e já está entusiasmadíssimo. Orientou a pessoa para ter o ambiente todo equilibrado, não ter animais na sala, crianças, não deixar a televisão acesa, não servir um banquete, né? No final, não deixar o café na frente das pessoas, só no final. Se apresenta o plano. Você tem que entrar pelo caminho do sim. Eu já chego, boa noite, gente. Eu sou um consumidor, sabe, a gente trabalhou o dia inteiro e agora nós estamos aqui para bater um papo legal. Eu peço licença para ficar à vontade, porque, sabe, tive que trabalhar de terno e gravata o dia inteiro, né? A gente sabe que sofre com isso, então você pede licença, fica à vontade, descontrai o ambiente. Vou pedir licença para soltar a gravata, está apertado o colarinho, né? O punho também. Bom, gente, vamos falar do que interessa. Uns são médicos, outros são engenheiros, outros são dentistas. Se eu falar de um assunto específico, vai interessar só uma parte de vocês. Então vamos falar de consumo? Eu digo para as pessoas que eu sempre ajudei minha mãe no supermercado a comprar sabão para lavar roupa e comprava lá uma caixa desse tamanho, certo? Vocês não sabem a marca, mas é a concorrência. E ela dizia que ela comprava esse sabão porque minha avó dizia que era o melhor. E ela dizia que usava copo para fazer a medida e lavar a roupa com um copo. Pega a medida aqui, bota o copo ou no tanque ou na máquina. E minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso. Agora, na época da minha mãe não existia microcomputador, não existia telefone celular, quando ela era jovem. E as coisas foram, né, crescendo, progredindo e miniaturizando, diminuindo. Mas o sabão para lavar roupa em pó continua o mesmo. O copo de requeijão para fazer a medida continua o mesmo. O meu supermercado virtual desenvolveu um produto ultramoderno que usa não mais o copo, mas uma medida que equivale a um dedal. Você gostaria de experimentar esse que usa dedal para lavar roupa, sim ou não? É novo, é moderno. Aqui, a minha mãe disse que esse produto aqui se usa mais ou menos em uma semana, com a quantidade de copos que precisa, dura uma semana. Então ela comprava 4 por mês. 4 por mês. Sabe quanto custa esse sabão, desde que eu me dou por gente e tal? Na faixa de R$ 3,50. É o que custa. Em um mês a minha mãe gastava R$14, o equivalente. É claro que a moeda era diferente, mas R$14. Em 2 meses a minha mãe tinha que carregar 8 caixas dessa a R$28. Você imaginou a coitadinha da minha mãe carregando 8 caixas de sabão, 8 quilos de sabão? Já pensou se a minha mãe comprasse essa caixinha de 750 gramas para durar 62 máquinas? Porque usando o dedal, você pode ter 62 medidas. Se você usar a sua máquina ou o seu tanque todos os dias, vai durar 2 meses esse sabão. A minha mãe gastava R$28 por bimestre. Eu sei que todo consumidor gosta, né, é mão fechada e gosta de gastar menos e ter mais. Você gostaria de comprar esse sabão a preço de atacado, sim ou não? Agora, eu sei que consumidor é mão fechada. Interessa ter esse produto de graça para você? Sim ou não? Se você me ajudar a mostrar isso para os teus amigos, uns 10 ou 15 amigos que usem esse sabão e outras coisas do meu supermercado virtual, o teu sabão vem de graça. Vamos tentar, sim ou não? Você toparia aprender como é que eu ganho R$10.000 por mês, sim ou não? E se eu te disser que eu não tenho tempo para te ensinar? Eu não tenho tempo para ensinar você. Mas tem uma fita que você pode escutar quantas vezes você quiser, que vai te ensinar como ganhar R$10.000 por mês, oferecendo esse produto miniaturizado, certo? Do supermercado virtual. Você escutaria essa fita uma vez por dia, sim ou não? O que eu quis provar para você? A pessoa, conforme ela foi atingida na parte mais sensível dela, que foi o bolso, ela entendeu que pode preservar o bolso dela intacto. Ela entendeu que além de preservar o bolso intacto, ela pode pôr algum dentro do bolso. Você acha que vai ser mais produtivo esse mop, sim ou não? Gente, é essa trilha do sim que eu queria ensinar para vocês, e eu estou me divertindo horrores. Aí eu chego e faço demonstrações, aquelas demonstrações que estão nos livretos da Amway, nos folhetos. As pessoas ficam encantadas. Eu me sinto o próprio David Copperfield.
É impressionante como as pessoas descontraem, aí começam a imaginar o amigo, o parente usando o sabão mágico dele. E aí eu digo, sabe que marca que é esse sabão? Aí eu viro aqui onde tem o logotipo e falo Rosana e Maurício Empreendimentos. Qual é a marca desse sabão, gente? Denise Jaque, o que mais? Qual é a marca desse sabão? É Você S.A. Essa que é a marca desse sabão. Esse supermercado é teu. É teu. Aí, gente. Aí você pega e vê que na maior revista de economia do Brasil, aparece aqui Você, a marca chamada Você. Você pode mostrar isso para o seu amigo. E aí olha o que ele escreve aqui, comece já. Nesse exato momento, você vai pensar em si próprio de uma forma diferente. Você não vai passar a vida inteira em empresa nenhuma, nem vai se dedicar a uma função específica. Você não é definido pelo título do seu emprego e você não está confinado à descrição do seu cargo. A partir de hoje, você é uma marca e é presidente de uma empresa. Eu S.A. Você está com medo de perder o emprego? Tem uns caras que estão. Será que vale a pena fazer parte de um grupo que desenvolve supermercado virtual? E tem como lema, quem pode mais gasta menos, e quem quer gastar menos ganha mais. Gente, esse é o trabalho, esse é o negócio. E sabe por que a Amway cresce estupidamente, gigantescamente? Sabe por que ela cresce ano a ano? Porque ela está associada à melhor e à maior de todas as empresas, e eu estou seguro disso. A Amway está associada à maior e à melhor empresa de todos os tempos e de todos os lugares. A empresa Você S.A. Go Diamond. Mostre o plano. Bom, gente, eu estou aqui para falar de segmento. É muito divertido falar de segmento. Porque tudo no nosso negócio é uma questão de mudança de hábito. No momento que você é exposto a esse negócio, no momento que você tem a chance de voltar a sonhar, tem a chance de ter um negócio próprio moderno, na medida que você vai começar a moldar a sua vida para desenvolver uma outra atividade depois do seu trabalho, você começa a sofrer uma série de mudanças e que vão te fazer uma mudança de hábito. E foi falado aqui, você tem que aprender a sonhar, você tem que aprender a se comprometer, você tem que aprender a desenvolver uma lista e contatar, e isso tem que virar um hábito, um hábito. Mostrar o plano é um hábito. Você tem que se sentir mal se você não sair todos os dias para mostrar o plano. Fica faltando uma coisa, fica faltando, faz parte. E o segmento é igualzinho. O segmento tem que fazer parte do seu dia a dia. O segmento ele é uma consequência de todo esse processo. O padrão de 8 passos, ele foi inventado nessa ordem, porque ele tem uma sequência, é um passo após o outro, um passo após o outro. E não dá para você começar pelo segmento. O segmento é uma consequência depois que você fez os outros passos antes. E não existe um formato correto, certinho, quadradinho, bonitinho. O formato ideal é aquele que você se adapta melhor. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Você S.A. Início do lado B. Aquele que vai melhor para você. Então, como que você vai saber qual é a melhor forma de se fazer um acompanhamento, de se fazer um segmento? Você só vai descobrir isso na medida que você começar a fazer. Na medida que você, no início, se disciplinar a se obrigar a voltar àquela pessoa que você contatou, que você mostrou o plano e que você convidou. Por quê? Porque para mim, o segmento, o follow-up, o acompanhamento não é apenas daquela pessoa que você mostrou o plano. O acompanhamento, ele acontece desde o primeiro contato que você faz com uma pessoa. Não adianta você fazer um contato e nunca mais voltar àquela pessoa para convidar. Não adianta você fazer um convite e nunca mais voltar àquela pessoa para mostrar o plano. E não adianta você mostrar o plano se você não voltar àquela pessoa para fazer um fechamento. É claro que na cabeça da gente é mais ou menos o seguinte, o acompanhamento acontece depois que você mostra o plano. Porque é o momento em que você vai fazer o fechamento do negócio e iniciar uma pessoa corretamente nessa atividade
dependendo daquilo que ela quer ser. Se ela quer se tornar um cliente, se ela quer se tornar uma consumidora inteligente, participando desse supermercado virtual, ou se ela quer desenvolver essa atividade com fins de renda própria, de negócio próprio. Mas eu acho que o follow-up, o segmento, ele começa desde o contato. Tem gente que vem me perguntar assim, mas até quando eu devo convidar fulano? Quando é que eu sei que eu estou ficando um chato? Né? As pessoas me perguntam até quando? E a resposta é, não sei. A resposta é, você vai encontrar uma resposta porque você vai aprender a lidar com pessoas. E é por isso que o sistema é tão excepcional, é tão importante. Porque ele vai desenvolver em cada um de vocês uma habilidade para você saber até onde você pode ir, se você deve insistir, se você deve dar um tempo e ligar daqui a um mês, daqui 6 meses, daqui a 1 ano. Você vai desenvolver essa habilidade. E é uma habilidade que você só vai desenvolver praticando. É claro que a gente tem algumas orientações gerais, né? Depois que você mostra o plano, o ideal é você retornar o mais rápido possível àquela pessoa. 24, 48 horas, porque é o momento que ela está com tudo fresco ainda na cabeça dela, não deu tempo dela sair espalhando para um monte de gente ainda, ela ainda tem as dúvidas, as perguntas que ela quer te fazer, bem fresquinho ainda na cabeça. Mas nada impede, né? Tem gente que fala assim, quer dizer que se a pessoa não pudesse encontrar comigo 24, 48, eu descarto essa pessoa? Claro que não, gente. Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Eu nunca desisti de um contato, nunca desisti de um convite, nunca desisti de uma pessoa depois que eu mostrei o plano, e nem desisto daqueles que entram no negócio e não fazem, né? Que demoram para começar a fazer, ou que talvez nunca vão fazer, a gente não sabe. Né? Foi falado hoje aqui que esse é um negócio extremamente imprevisível. Então a gente tem que desenvolver um hábito de estar sempre ligado nas pessoas que estão ao seu redor, naquele que pode ser um contato novo, um convidado, uma pessoa que foi convidada e que ainda não aceitou o seu convite para conhecer melhor esse negócio, e aquele que assistiu e que ainda você não teve a oportunidade de sentar junto e esclarecer as dúvidas dele e fazer um fechamento. Claro que a gente, de novo, tem regras assim meio básicas, meio gerais que a gente pode estar compartilhando com vocês. Uma, por exemplo, é o seguinte, o momento de um acompanhamento, de um segmento, é um momento de você estar começando a criar uma relação com aquela pessoa. Uma relação realmente verdadeira, de amizade, de se preocupar com aquela pessoa. Você tem que criar um ambiente onde você faz mais perguntas do que responde. Você mais tenta descobrir quais são as necessidades daquela pessoa, o que ela mais gosta de fazer, o que ela espera da vida dela, se ela está contente com o que ela está fazendo hoje, né? Se o trabalho dela hoje está resolvendo todos os problemas financeiros dela, os problemas, as realizações profissionais. Né? Tem gente que fala, mas eu gosto do que eu faço. Tudo bem, eu também gostava do que eu fazia, mas aquilo que eu fazia não me trazia os resultados que eu queria para a minha vida. Me tirava o tempo que para mim é extremamente precioso. E é esse bate-papo que você vai conseguir descobrir e fazer com que a pessoa se abra. No momento que ela está se abrindo, ela está abrindo não só para uma amizade, não só para contar um pouco da vida dela, mas ela está se abrindo para uma nova chance na vida dela, uma oportunidade. Então você tem que gerar um ambiente gostoso, um ambiente agradável. Lembrando sempre o seguinte, o nosso negócio é virtual. Você fala de uma empresa monstruosa, uma empresa de 7 bilhões de dólares, americana, não sei quantos mil países, não é verdade? E é tão virtual que o máximo que você puder impactar num segmento, com algo que se possa ver, que se possa pegar, que se possa mexer, é melhor. Vai funcionar melhor. As pessoas são muito visuais. Então é bom você mostrar, é bom você estar equipado. Quer dizer, você vai fazer um segmento de mão abanando? Não funciona. Essa malinha aqui cabe direitinho, um kit da Amway, um kit da Pronet. Algumas revistas, cabe direitinho. Fazer um acompanhamento sem você ter um material, não funciona. Você mostrar um kit Amway com a caixa fechada, não funciona. Você falar que tem um contrato, né, uma inscrição, sem mostrar a inscrição, não funciona. Desenvolve o hábito de dar na mão da pessoa algo para ela pegar. No próprio plano, quer dizer, você tem que terminar aquele plano e conhecer as pessoas que assistiram, mostrar alguns produtos, impactar com algum produto como o Maurício fez aqui, fazer alguma demonstração e dar coisas na mão.
Vocês ouviram aquela fita em que o Bubba Pratt fala que foi patrocinado pelo Tim Foley, num final de semana escutando mais de 30 fitas? Fita patrocina, evento como esse patrocina, seminário patrocina, a tua amizade, a tua preocupação com a pessoa patrocina. Né? Então é muito importante você ter algo para mostrar, uma revista, um convite de convenção. Todo mundo já está com o seu convite da próxima convenção? Vamos caprichar, hein, gente? Esse time vai continuar junto. Então, tem que ter alguma coisa que se possa mostrar, que se possa apalpar. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento de mudança, né, no nosso negócio. A gente está vivendo um momento em que há uma conscientização grande que tem que ter um equilíbrio entre o sonho, as metas, aquilo que você precisa para se mover para o resultado, e um equilíbrio com o mercado, né? Com os produtos que você tem disponíveis e serviços para aumentar o seu faturamento, para aumentar o seu volume de negócios. E até hoje, eu não sei você, mas a gente tinha uma atitude muito assim, de buscar quem quisesse fazer um negócio. E a gente tinha uma atitude muito rígida. Você chegava numa pessoa, contatava, descobria a necessidade dela e falava assim, olha, eu tenho um negócio para você. Ai, me interessa tal. Bom, agora você tem que comprar um kit da AMA, um kit da Promete, o convite do próximo seminário, o convite da convenção e fazer o 3% pessoal no primeiro mês. Aí a pessoa fala, mas não dá, tal, então não quero mais você. Tal, não quer? Não quer assim? Então quem é o próximo? E essa era a atitude, quem é o próximo? E tem que ser mesmo, quem é o próximo que vai fazer o negócio? Mas não descarte essas pessoas como a gente andou descartando durante esses 6 anos. Faça dessas pessoas um consumidor. Faça dessas pessoas um cliente. Aprenda como consultor de marketing de rede, como consultor de consumo, que cada um de vocês é e está querendo ser cada vez melhor. Aprenda mais uma coisa, aprenda a descobrir que aquele mercado, aquela pessoa, que é uma fatia a mais do mercado que você está conquistando, ela não deve ser desprezada. O que você vai fazer com ela? Transforma ela numa consumidora. Então a gente tem funcionado um pouco impactando com produtos. Então uma sugestão que eu posso dar hoje, como segmento, até como MOP de repente, e isso você pode conferir com a sua linha ascendente, mas a gente tem conversado muito e esses diamantes todos têm trocado muitas ideias e a gente tem falado a mesma língua. O seguinte, faça mais demonstração de produto. Então, eu vou contar um caso aqui de uma distribuidora que está aqui hoje e que nos impressionou muito. E que é o seguinte, ela chega na casa da pessoa que quis escutar esse sistema de compras inteligente e chega e faz algumas demonstrações. Vai direto para a cozinha, faz a demonstração do Dish Drops, do Alfabric Bleach, do LOC, 2, 3 demonstrações e não há como negar, né? Os produtos são muito bons, são econômicos, têm um monte de vantagens, são biodegradáveis, garantia de satisfação e aquilo impacta a pessoa. E a pessoa entra para consumir e sai fazendo o negócio sem perceber que está fazendo. Né? E você tem ainda a possibilidade de oferecer, olha, você pode entrar só para consumir, você tem um kit aqui de R$35, você pode entrar para consumir, indicar pessoas, e aí você pode ter descontos nas suas compras, a chegar até a ter as suas compras de graça, e aí o seu kit custa R$80, e você tem a possibilidade de fazer disso um negócio próprio, sensacional, que vai mudar a sua vida, como está mudando a minha, e aí você tem aqui um sistema de treinamento fornecido pela Pronet e assim por diante. E a pessoa, não, eu só quero só consumir, esse kit de 35 aqui tá bom para mim, chega. Não, olha lá, hein, você tem a sua irmã, que eu sei que vai gostar, você tem a sua mãe e tal, se você indicar, você vai ter, não, não quero, tal. E tudo bem. Então tá aqui o kit 35, faz o pedido, tal. Agora tem até a possibilidade de fazer o pedido programado por 6 meses e tudo bem. Aí vai para o próximo. Passou 2 dias, a pessoa, pô, sabe o que é? Eu conversei com a minha mãe e tal, ela gostou mesmo, não dá pra gente mudar o meu contrato? E ela fala, pô, tudo bem, mas eu te avisei. Quer dizer, pessoas nem percebem que estão fazendo um negócio. Tem gente que fala, não, ué, aquele negócio de reunião, aquele negócio de fita, aquele negócio que tem que ficar ouvindo fita? Não, não quero.
Não, pera um pouquinho, gente, mudou, tem isso de novo, tal. Agora está um pouco mais diferente e tal. Você tem a possibilidade de fazer negócio, mas a gente está abrindo a oportunidade para as pessoas só consumirem. Como se antes não pudesse, né? Mas tem essa atitude de... Não, agora a gente também tem a chance de estar abrindo para pessoas só consumirem. E assim foi. Em final de fevereiro, começo de março, o Maurício esteve no interior de São Paulo fazendo uma reunião. E essa pessoa, né, chegou e falou assim: ai, eu estou muito entusiasmado, não sei por que eu não pensei nisso antes, ainda bem que você tem esse enfoque agora, que eu gosto de fazer essas demonstrações, agora eu vou estourar. E ela estava há 3 anos no negócio, não conseguia patrocinar ou construir uma rede do jeito que imaginava, e falou: bom, agora eu vou patrocinar 50 frontais esse ano, essa é a minha meta, falta 10 meses para acabar o ano, então vai ser 5 por mês. E aí o Maurício chegou em São Paulo todo entusiasmado. Você não sabe, a fulana está super entusiasmada, disse que vai patrocinar 50 frontais. Isso já era de madrugada, ele vem empolgadão, né? E eu falei: 6 anos nesse negócio, você não aprendeu ainda que você não deve deixar a pessoa exagerar, né? Ela vai se frustrar. Vamos fazer as metas, curto prazo, médio prazo, longo prazo, não tem, né? Aí ele falou: sei lá, e passou. Mês passado, agora abril, meio do mês, nós estávamos de novo no interior, fazendo um treinamento, e eu encontrei com essa downline, essa distribuidora, a entusiasmadíssima. E aí eu fui conversar com ela. E aí, como é que tá o trabalho? Ah, tá bárbaro, imagina, tem gente que nem queria ouvir falar da Emo e tá fazendo o negócio sem saber, porque tá indicando, tá, e eu vou lá e trabalho com todo mundo, e tá funcionando, né? E aí, quantas pessoas de verdade você já patrocinou? 15 em 1 mês e meio. Gente, é uma questão de você mudar a sua atitude, de você falar o seguinte: olha, eu sou um consultor, eu sou um profissional de marketing de rede, eu quero ter uma rede monstruosa no Brasil e no mundo, eu quero ser um Tim Foley da vida, eu quero ser um Terry McEwen da vida, eu quero ser um Henrique Marlene da vida, eu quero ser um Fábio da vida. E sabe, você pode se identificar com uma pessoa, você quer ser um grande diamante, mas você não pode ter uma atitude de desprezar um mercado que você sabe lá quando vai se transformar numa pessoa que quer fazer um negócio. É tão imprevisível que desses 15 pode surgir quantos que queiram fazer um negócio? 2? O que normalmente a gente faria? A gente mostraria 15, 2 iam querer fazer um negócio e 13 você não ia ter nem como consumidor. Então hoje você consegue mudar um pouco essa atitude de não estar desprezando as possibilidades que nós temos aí, né? Agora, é claro que vai te deixar livre financeiramente. O que te vai dar segurança é trabalhar em profundidade, é trabalhar em largura, é realmente encontrar pessoas que querem fazer o negócio. Então a gente tem que aprender a trabalhar com equilíbrio, O Tim Foley esteve aqui e ele falou: gente, nós temos que aprender a trabalhar com equilíbrio. Vamos trazer os produtos de volta para o negócio, mas não vamos esquecer de nos focar para a construção da rede. Então tudo isso é muito importante. E em relação ao segmento ainda, uma coisa que eu acho que a gente pode contar aqui para vocês é que realmente a perseverança é algo fundamental. Eu só vou desistir de uma pessoa no momento que ela está no negócio, fazendo o negócio, ou se ela disser: não, realmente eu não quero fazer, estou fora, não quero consumir. Você tenta tirar uma lista de nomes, você realmente não conseguiu, o que você faz com aquela pessoa? Ela volta para a sua lista. Então a sua lista está sempre viva, ela volta para a sua lista. E isso é bárbaro, porque o teu mercado não acaba nunca. O momento de cada um é muito variado, né? Vocês sabem muito bem da história de uma distribuidora direta do nosso grupo, que desde que eu entrei no negócio, a minha vontade era compartilhar essa ideia com ela. Mas ela sempre desviava, tal, ela já tinha visto uma apresentação de americano no hotel, não tinha gostado. E toda vez que a gente se reunia, almoço de negócio, um churrasco e tal, eu tentava chegar com a ideia e ela mudava de assunto, saía de perto e assim foi. Até o dia que teve uma festa de aniversário, e é claro que o presente de aniversário foi um conjunto artístico de produtos, né? E passou um tempo, o batom estava acabando e ela me liga, ela está por aqui, ó. Ela me liga e fala: escuta, e como é que eu faço para conseguir mais um batom daquele?
falei, simples, eu posso fornecer para você. Então vem aqui em casa, toma um chá. E eu falei, bom, é a minha primeira compra, venda, né? Me preparei toda, rastei toda a minha maquiagem, enfiei numa sacola e fui. E não estava bem preparada para uma venda, a minha apresentação não era das mais organizadas, batom quebrado das crianças, a coisa meio bagunçada e tal. E ela ficou meio achando, mas assim que você vende? Eu falei, mas pô, eu não vendo. Né? E aí começou as perguntas. Mas é assim que você faz? Não, eu não estou vendendo, mas você está vivendo disso? Hoje em dia eu só faço isso, mas é um pouco mais. Mas o Maurício continua trabalhando. Não, o Maurício também já parou. Não, mas o teu pai continua, também não. Bom, aí ela foi ficando assim, e como qualquer bom profissional de marketing de rede, você tem que estar teu carro assim, estourando de ferramenta, fita para tudo quanto é lado. E hoje você viu que a Pronet lançou um livrinho com um resumo das fitas. E você sabe para que você vai usar, para quem que você vai usar, que tipo de candidato que é o seu, é mais sonhador, é mais de marketing, é mais de economia, e você vai poder trabalhar melhor essas fitas, desde que você conheça. Então você precisa estudar um material que está à sua disposição, para você fazer um bom trabalho de acompanhamento. E eu acabei emprestando uma fita, e isso gerou um aumento da amizade, e aí acabou fazendo um negócio e hoje tem uma rede enorme. Então, a gente não pode desistir, só que isso levou 2 anos. Então, o fundamental, gente, é a gente estar com o coração realmente entusiasmado. Essa é a melhor técnica que a gente pode estar mostrando e explicando para vocês. A gente tem que estar extremamente entusiasmado, fazendo isso um hábito diário de trabalho, com muita alegria, com muito entusiasmo, e fica muito gostoso quando você faz esse negócio com uma grande diversão, né? E o Doug DeVos esteve com a gente no Havaí, e ele chegou e falou assim, e aí, vocês estão se divertindo? E a gente, estamos. Vocês querem ter uma organização enorme? Vocês querem ter muito sucesso nesse negócio? E a gente falou, claro. Então, divirtam-se. E é isso que eu desejo a vocês, divirtam-se fazendo esse negócio, com muita tranquilidade, com muito amor, e eu espero que em breve vocês estejam todos aqui no palco com a gente. Um grande beijo.